A graça e a paz vinda da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom estar com vocês aqui, irmãos. Estou bem feliz. Por esses dias, o Senhor me atentou para uma personagem da Bíblia. O nome dela é Rispas. E ela foi concubina de Saul. E a história dela se encontra em 2 Samuel, o capítulo 21. Ele começa do capítulo 1, do versículo 1 ao 14, para você entender a história dela, né? E eu vou ler alguns versículos com vocês, tá bom? 2 Samuel, capítulo 21, e eu vou ler o versículo 1, o 2, o 4, o 5 e o 10, tá bom? Durante o reinado de Davi, houve uma grande fome que durou 3 anos seguidos. Por isto, Davi consultou a Deus, o Senhor, e ele respondeu: Saul e sua família são culpados de assassinato. Ele matou o povo de Gibeão. O povo de Gibeão não era israelita. Eles eram um pequeno grupo de amorreus que os israelitas tinham prometido proteger. Mas Saul havia tentado acabar com eles por causa do interesse dele pelo bem do povo de Israel e de Judá. Então Davi chamou o povo de Gibeão e disse: O que posso fazer por vocês? Eu quero pagar pelo mal que lhes foi feito, para que assim vocês abençoem o povo de Deus. E eles responderam: A nossa questão com Saul e a sua família não pode ser resolvida com ouro nem com prata. E também não queremos matar nenhum israelita. Então o que é que querem que eu faça por vocês? Perguntou Davi. E eles responderam: Saul quis nos destruir para que não sobrasse nenhum de nós em nenhum lugar de Israel. Entregue-nos então 7 homens descendentes dele, e nós os enforcaremos diante de Deus, o Senhor, em Gibeá, a cidade onde nasceu Saul, o rei escolhido pelo Senhor. Versículo 10. Então Rispa, concubina de Saul, pegou um pano grosseiro e com ele fez um abrigo sobre uma rocha, e ficou ali, desde o começo da colheita até o dia em que as chuvas do outono caíram sobre os 7 corpos, e não deixou que as aves se aproximassem deles de dia e nem os animais selvagens de noite. Amém? Eu vou dar uma breve aqui para vocês. É assim. Existia uma aliança entre o povo de Gibeão e Josué. Foi feita uma aliança. E Saul, quando foi rei, ele quebra essa aliança. Ele mata esse povo. E não podia. Ele não podia ter tocado nesse povo, mas ele tocou, ele matou. Quando Davi já é rei, Saul já tinha morrido e Davi já era rei, houve uma seca durante 3 anos na terra. E o povo de Israel é um povo que vive do que ele planta, do que ele colhe o que planta, dos animais que precisa de uma terra fértil para poder sobreviver e para dar o sustento desse povo e até o sustento financeiro desse povo. E houve uma seca, o povo estava passando fome. E Davi foi falar com Deus. E nisso Deus falou. Ele fala aqui, né? Saul e sua família são culpados de assassinato. Ele matou o povo de Gibeão. Então, Davi, o que ele faz? Ele vai tentar restituir o povo de Gibeão. E ele chega nesse povo e pergunta o que ele pode fazer por eles para acabar, né, com essa seca, para que haja paz na terra e para que eles também sejam honrados. E eles falam, não tem ouro, não tem prata, não tem nada que venha a pagar. E nem também queremos matar nenhum povo de Israel. Nós queremos toda a descendência de Saul. Nos dá 7 deles que nós vamos enforcar e na cidade aonde Saul, que foi escolhido por Deus como rei, nasceu. E assim, se vocês lerem depois, vocês vão ver que Davi fala, tudo bem então eu vou dar os 7 para vocês. Seja feito como vocês pediram. Porém também, Davi, ele tinha uma aliança com Jonathan, filho de Saul. E aí o que ele faz? Ele
poupa o único filho de Jonatas que estava vivo. Ele pega 6 netos de Saul e 2 filhos de Saul e entrega para o povo de Gibeão para que eles façam conforme eles queriam. E assim foi feito. Ele entregou esses 7 homens, eles enforcaram esses 7 homens. 2 desses 7 homens era filho de Rispa. Rispa, ela era concubina de Saul. Ela não era a rainha, mas ela era uma das mulheres de Saul. E ela teve 2 filhos com ele. Rispa, ela teve uma reviravolta na vida dela. Primeiro, ela vivia no palácio com toda a regalia, né? Que as esposas de Saul tinham. Os filhos dela eram filhos do rei, então eles também tinham regalia. E de repente ela vê tudo isso tirado dela, né? Uma outra pessoa toma o trono, vai para ser rei, que é Davi, e também mais para frente, ela ainda vê os filhos dela mortos, sendo dados para morrer, né? Parece ser injusto, mas não é injusto, porque a gente vê lá quando Deus fala com Davi, ele fala que Saul e os filhos dele, que algumas versões você vai dizer que Saul e a casa sanguinária, então assim, que os filhos deles estavam envolvidos nessa quebra de aliança. Então assim, o nosso Deus, ele não é injusto, ele é onipresente sempre, ele sabe de todas as coisas, né? E nisso, onde eu quero chegar que Rispas, ela chega e tem uma atitude. A Bíblia fala que ela pega pano grosseiro ou pano de saco, ela faz uma cabana em cima de uma rocha e ela fica ali aproximadamente por 6 meses, que é o tempo da colheita, que começa na primavera, e o tempo das chuvas, que é em outono. Então é mais ou menos 6 meses. Ela fica ali somente, ela não faz mais nada, ela fica afugentando todo o animal que vem durante a noite querer comer aqueles corpos e toda a ave de rapina que vem durante o dia querer comer aqueles corpos. Ela não permite, a Bíblia nos diz que ela não permite, ela fica ali zelando aqueles 7 corpos. Ela não zela só pelos filhos dela, pelos outros 5 também. Então, assim, qual era o propósito dela? Nós sabemos que a gente não tem que orar pelos mortos, a gente não tem que pedir nada pelos mortos. Qual era o propósito dessa mulher? Já tinha morrido. O propósito dela é que ela queria um sepultamento digno. Ela não estava questionando se era certo, se era errado, ela não estava se lamentando porque ela perdeu tudo. Não, ela só queria um sepultamento digno. Mas, Rúbia, o que isso tem a ver com a gente? Isso tem muito a ver com a gente, né? Porque nós sabemos que todo aquele que não está em Cristo Jesus, ele é morto espiritualmente, ele está morto. E muitas vezes nós temos do nosso lado pais, filhos, irmãos, tios, familiares, parentes, amigos, pessoas que nós amamos e que está morto. E nesse tempo de pandemia, muitas almas estão sendo ceifadas sem a salvação. Muitos de nós estamos sendo recolhidos, mas muitos estão sendo ceifados sem a salvação. Então, é um tempo de nós nos colocarmos na posição de Rispa. Nós pegamos o nosso pano de saco, que representa uma humilhação, e nos colocamos dentro da rocha, em cima da rocha, para proteger essas almas que estão mortas. Deus nos chama hoje para um compromisso com Ele. Deus nos chama hoje para nós nos levantarmos como mãe zelosa, porque é esse o papel de Rispa, uma mãe zelosa, que mesmo depois da morte, ela não abandonou os filhos dela. E Deus fala para a gente assim, igreja, vocês são a mãe das nações. Então, o Senhor fala assim, olha, se coloquem numa posição
de humilhação em oração, não de questionar, não de dizer quem morreu salvo, quem não morreu salvo. Não é tempo disso. Alianças foram quebradas, sim, por isso nós estamos passando por toda essa situação. Porque alianças foram quebradas, o nome do Senhor, ele foi defamado. E quando a ira do Senhor se derrama sobre todos. Então não é momento de questionar, de acusar, mas é momento de zelar pelos que estão mortos. Porque ainda há salvação. Esses mortos de alma, porque o mundo jaz no maligno. Então está na hora da gente se levantar, nos colocarmos como risco e zelar por todas as almas que estão correndo perigo, porque é um tempo de morte, assim como foi na Israel. É um tempo de seca, é um tempo de morte, de fome. Tudo isso está acontecendo no nosso mundo. Então nós temos que nos colocar, nós temos que acampar na rocha que é o Senhor Jesus. Nos humilharmos, fazermos mesmo uma cabana de saco e viver e ficar ali o tempo que for necessário. Enquanto não vier a resposta, nós não temos que sair de lá. Igual essa mãe amorosa. Deus nos chama a igreja de mãe amorosa. Temos que orar e zelar pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, pela nação, pelo mundo. É isso que Deus está nos querendo dizer com essa palavra tão rica. Uma pessoa que aparece ali, sabe? Parece que é nada. Eu procurei várias Bíblias que eu tenho, quase ninguém fala dessa mulher. Mas o Senhor me apresentou a ela e Ele está te apresentando essa mulher para que nós tomemos ela como exemplo. Porque depois você vai ler, você vai ver que a notícia chegou até Davi. E o que Davi fez? Davi mandou que pegasse os ossos de Saul, os ossos de Jonathan, aqueles 7 ali, e fez um sepultamento digno. Ela alcançou o que ela quis. E Deus está dizendo assim, orem, clamem, se humilhe debaixo da minha poderosa mão. Se estabeleçam, se firme na rocha que é o Senhor Jesus, que a resposta favorável está muito próxima. Eu creio assim, irmãos, eu posso falar assim, eu sinto isso muito grande dentro do meu ser, que a resposta favorável a todo mundo está muito próximo para chegar. Então, essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, querida igreja. Nós somos chamada de mãe zelosa, mãe amorosa. A igreja é a mãe amorosa de todas as nações. Então nós vamos nos colocar numa posição e fazer como rispas. Não deixar que nenhuma potestade maligna, não deixar que nenhuma atuação demoníaca haja aonde nós estamos, hajam no nosso país, na nossa rua, na nossa casa. Nós vamos nos colocar nessa posição a qual Deus está nos chamando hoje. Amém, queridos? Deus abençoe grandemente e um beijo assim com muita saudade no coração de vocês.